Deus é bom, o diabo é ruim e nós às vezes somos um pouquinho atrapalhados. Mas queremos colocar o nosso foco, a nossa atenção, porque Deus quer falar conosco. A voz é a minha, mas as palavras são as palavras do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus e ela, a palavra, vai falar conosco. E o Espírito Santo que está envolvendo todo esse local vai nos convencer, porque é Ele quem nos convence. Não é o discurso de homem que convence, é a ação do Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que todos nós somos terreno fértil para a palavra ser semeada nessa noite. E essa palavra vai produzir frutos, e frutos para a vida eterna. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo João. É o 4º livro do Novo Testamento. O título desta palavra chama-se Comunhão exige limpeza. E vamos lendo e eu vou fazendo alguns comentários. Você conhece o meu jeito, eu não sou pregador, eu sou um explanador, alguma coisa no gênero. Eu gosto de ler e de remoer a palavra de Deus. Achou? João 13, leio a partir do versículo 1 que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus sabia que enfrentaria a cruz. Ele desde que nasceu sabia o seu destino, ele não foi enganado. Ele desde sempre soube para que ele veio. E eu e você devemos saber para que estamos aqui. E se você souber direitinho porque Deus te botou nesse planetinho, você vai produzir mais, você vai mais longe. Porque quando a gente não tem certeza do que é, a gente atira para tudo que é lado e acerta pouca coisa. Se você pegar uma espingarda com não sei quantas munições, for lá para o meio do mato e atirar assim, ó, tuf, 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 para tudo que é lado, você não acerta ninguém. Mas se você sabe para que Deus te colocou nesse planeta, você vai fazer muito mais do que tem feito até hoje. Peça para Deus: Senhor, para que eu vim? Senhor, me ajuda a entender a minha missão. Senhor, qual é o meu papel? E então você vai produzir muito mais. Jesus sabia para que veio. E está dito aqui, ele já começou a preparar os seus discípulos para aquilo que ele sabia que ele ia enfrentar. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu amado, recado de Deus para você: Deus vai te amar até o fim. Deus te ama até as últimas consequências. Deus não te ama menos porque na semana passada tu falhou. Pedro o negou 3 vezes. Quem? Jesus? Um cara alto assim, o Nazareno, de olhos profundos, cabelo assim, que andou aqui pela Galiléia? Nunca vi. 3 vezes. Nem por isso o amor de Jesus diminuiu por Pedro. 3 vezes, já que ele negou 3 vezes, por 3 vezes mais tarde Jesus perguntou: Ô Pedro, tu me ama? Para cada negação, Jesus declarou: Senhor, eu te amo. Cancelou a primeira. Mas ele tinha negado a segunda. Jesus perguntou: e Pedro, mas tu me ama? Amo. Cancelou a segunda. Mas Pedro tinha negado 3 vezes. Pois bem, Jesus pela 3ª vez: ô Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu falhei contigo na outra vez. Mas eu te amo. Jesus te ama, meu amado. Não adianta o diabo vir te acusar. Não adianta o diabo vir tripudiar sobre a tua vida. O amor de Deus permanece sobre a tua e a minha vida. Para cada erro nosso, para cada falha, Deus tem uma renovação. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova todo dia de manhã. Que hora você acorda? 4 da manhã? Para os que madrugam, um pouquinho antes das 4. Antes de você se acordar, a misericórdia do Altíssimo se renova sobre a tua vida. Ah, não, pastor, eu sou daqueles que gostam de dormir até tarde. Acorda às 9, um pouquinho antes das 9. Deus renova a misericórdia dele sobre a tua vida. Esquece o dia de ontem. O amor de Deus permanece. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Não foi até um pouquinho antes, foi até o fim. Você pode confiar nesse Deus, porque o amor dele é até o fim. É imutável, é inabalável. Deus não muda e continua te amando. Te amou antes do início das coisas na terra e vai te amar para toda a eternidade, porque o amor dele não tem fim.
O amor de Jesus amou os seus discípulos até o fim. Aleluia. O amor de Jesus não se extingue pelo meio do caminho. Alguns de nós ficamos pelo meio do caminho. Há alguns que desistem. Alguns deixam Jesus para lá. Alguns se desviam. Conhecem o caminho, veem a porta, entram por ela. Mas a preocupação, as vicissitudes da vida, o orgulho, o dinheiro, essas coisas que o diabo usa para afastar, alguns desistem. Mas Deus não desiste de ninguém. Como o pai do filho pródigo, Deus não desistiu. Ele quis ir para longe? Ok, é o livre-arbítrio. As pessoas podem ir para longe de Deus. Deus diz assim, eu se fosse tu não iria. Mas se tu quer ir, aqui é a minha casa. O filho foi, gastou tudo o que tinha. Enquanto teve dinheiro, teve amigos. Enquanto estava no início, o mundo parecia bom. A festa no início é boa. A carreira pode ser excitante. O sexo fácil pode ser bacana no início. Mas depois, quando começa a virar como se fosse areia dentro do dente. Quando começa a perder a paz. Quando começa a trazer as consequências. Saiba, na casa do pai, tem um pai que diariamente olha, será que é hoje que ele vai voltar? A exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados são perdoados. Porque o amor de Deus permanece eterno até o fim sobre a tua vida. Não deixa o inimigo te dizer que para ti não tem mais resultado, não tem mais chance, porque Deus é o Deus da enésima chance. Caiu, ele se levanta de novo. Ele mandou eu, que sou limitado, perdoar 70 vezes 7 num dia. Imagina ele que é o eterno. O amor dele não acaba. Não acabou para ti. Tu tens chance. Tu tens mais uma oportunidade. O amor dele permanece sobre a tua vida. Não deixa essa mentira prosperar no teu coração. Deus te ama, assim como ama a mim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos algumas das coisas. Vocês estão lendo? Está lá, irmão, bota o texto lá, meu irmão. João 13, estou no versículo 3. Vai. Chegou, 3. Ali diz, sabendo esse que o Pai tudo confiara. A minha versão diz assim, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Quais foram as coisas que foram depositadas sob o domínio de Jesus? Todas. Não há situação na tua vida que não possa deixar no domínio de Jesus. Não há situação que Ele não tenha o poder para transformar. Não há milagre demasiado maravilhoso que Ele não possa fazer. Das coisas pequenas às coisas grandes, tudo estão nas mãos do Senhor. Ele mesmo disse lá no final, todo o poder o Pai me deu, na terra e no céu e debaixo da terra. Tudo está sob o domínio do Senhor Jesus. Por isso você pode confiar nele. Você pode confiar nesse Senhor. Que para todas as coisas que você enfrentar na tua vida, Ele tem a solução. Sabendo que Deus havia depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés? Senhor, tu vais lavar os meus pés? Nós podemos conjecturar que no coração de Pedro nessa hora havia duas perguntas, duas colocações. Das duas, uma. Ou Pedro pensava assim, eu não mereço que tu laves os meus pés. Ou
Pedro poderia ter pensado, eu não preciso. Pés é a parte do corpo humano que toca a terra. Uma pessoa normal anda erecta. E o que toca o chão são os pés. Tá certo, tem sapato, tem chinelo, tem havaianas. Mas o contato com o chão é o pé. Chão, terra, simboliza o mundo. Eu e você andamos pelo mundo. O contato que nós temos com o mundo, figuradamente agora, é pelo pé. Jesus precisava lavar os pés. Pedro pode ter pensado, mas eu sou um cara limpinho. Eu sou Pedro. Eu sou. Meu amado, cuida com o orgulho. Foi o que derrubou Lúcifer, anjo de luz, para ser Satanás, o tentador. Porque um dia teve orgulho. Porque se achou a última bolachinha do pacote, o último copinho d'água no deserto. Você e eu precisamos sim. A palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Nós não somos super crentes. Nós não andamos com uma malhinha azul com um C bem grande, crentão. Nenhum crente é crente papael. Se lembra do papael? Ô seu Silvio, eu sou o crente papael. Eu não entro em tentação, eu venço tudo. A minha carne é convertida, irmãos. Isso é uma mentira do diabo. Carne não se converte. Isso daqui tem muita força na nossa vida. Nós decidimos muita coisa em favor disso aqui, desta carne. Há uma luta espiritual aqui dentro, combatendo o nosso espírito contra a nossa carne, pelo domínio da nossa alma, que é o centro da nossa decisão. Para onde nós vamos pender? Se nós vamos pender para as coisas do espírito ou se vamos pender para as coisas da carne. Nós temos essa dificuldade como ser humano. O único ser humano que pisou na terra que não enfrentou isso foi Jesus Cristo de Nazaré, porque ele não pecou, ele não teve pecado. Nem no dia que ele ficou bravo e derrubou todas as barraquinhas que estavam na casa do Pai, fazendo um camelódromo, nem naquele momento ele pecou. Mas eu e você, que nascemos debaixo da maldição do pecado dos nossos primeiros pais, nós erramos sim. A nossa tendência é pecaminosa sim, embora sirvamos ao Senhor, embora não vivamos pecando, mas há esta luta e nós nos sujamos, nós nos corrompemos quando vemos notícia, quando vimos o jornal, porque é só violência, é só coisa ruim, é só assassinato, é só falcatrua, é só polícia militar com ação isso, com ação daquela, com isso, aquilo. Eles dão cada vez um nome diferente numa ação. Prenderam 28, prenderam 45, foram em 5 estados, levaram preso. Quem devia ser certo não é certo. Você sabe, tem juiz que vende sentença, tem empresa que paga milhões para o juiz ser favorável à causa dela. Eles que são assim, então, da toguinha e tal, não sei o quê, não são tão sérios assim, alguns são, outros não são. Então há falcatrua, há pecado, há erro, há dolo, sim. E essas coisas nos corrompem, essas coisas atingem a mim e a você. E nós precisamos ser limpos. Não seja do grupo que acha que não precisa, meu amado. Sejamos você e eu do grupo que acha que nós não merecemos. Porque não merecemos mesmo. Mas o Senhor Jesus, naquele dia, foi humilde. Deixou sentadinho. Se abaixou. Pegou a água e lavou o pé sujo. Nós temos sapatos, nós temos asfalto, nós temos paralelepípedo, nós viemos em carro, aqui tem até uma graminha, o nosso pezinho até é limpinho. Mas na época de sandália aberta, andando quilômetros e quilômetros em estrada de barro, os pés eram feios, eram cheios de ferida, cheios de batida. Pé não era assim, não era o pezinho da Gisele Bündchen, era pezinho de quem anda na estrada. Era pezinho de bailarina. Você já viu o pé de bailarina como é detonado? Para fazer o padudu. O pezinho delas tem os dedinhos assim. Jesus, sendo o Senhor da glória, nos deu uma lição de humildade.
dobrou o seu joelho e, por amar aqueles discípulos, lavou os pés deles. Mas o Pedro, ou acha que não merecia, e não merecia mesmo, eu também não mereço, mas Jesus faz. Jesus limpa. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro retrucou, Pedro era teimosinho, Pedro era tinhoso. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. O meu pé? Nunca. Meu irmão, cuidado com a palavra nunca. Desta água nunca beberei. Cuide com a palavra sempre. Poucas coisas são sempre. Poucas coisas são nunca. Mas Pedro era sanguíneo, hemorrágico. O quê? Eu? Nunca. Não seja teimoso, meu irmão. Talvez um dia você disse o quê? Eu virar crente? Nunca. Para essa galera toda aqui, isso não funcionou. E eu acho que você que ainda não se decidiu, o teu nunca vai terminar daqui a pouco. A gente não falava mal dos crentes? O quê? Ser aleluia, né, meu amigo? Ser Bíblia? Vocês são tudo louco. Ficar, sim, ajoelhado? Vocês são loucos. Agora que caiu a escama do teu olho, tem lugar melhor para estar do que na casa de Deus? Tem posição mais elevada do que ser chamado filho do Altíssimo? Não tem. Então, o Pedro disse, nunca. Não, eu sou Pedro. Se você é dessas pessoas que gosta de sublinhar o texto sagrado, sublinhe esta segunda parte do versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pesado? Vou pedir a sua compreensão para mudar o sentido da colocação desta frase de Jesus. Posso? Para ter parte comigo, eu preciso te lavar. Faz sentido? Alterei a verdade da frase de Jesus? Não, só mudei. Porque Jesus disse assim, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que eu estou dizendo? Quer ter parte comigo? Eu preciso te lavar. Para ter parte, para pertencer, para estar no centro da vontade, para ser súdito deste Senhor, só sendo lavado. Preste atenção, que nesta altura da história, Pedro já era discípulo de Jesus. Pedro já tinha andado um tempo com Jesus. Pedro era membro da aba de Jesus. Jesus tinha uma igreja aba lá. Não, ele mais tarde não falou aba pai? Pois é, era dessa igreja que ele estava falando. Irmãos, isso aí, eu não quero induzir vocês em erro. É um xiste. É uma brincadeira. Pedro
E os demais já tinham andado um tempo com Jesus. Mas ele agora está colocando uma condição. Quer ter parte comigo? Quer ter comunhão? Quer ser meu íntimo? Quer estar no centro da minha vontade? Quer me agradar? Quer agradar o Pai que me enviou? Precisa ser lavado. Mas não basta crer. Irmãos, a gente crê para a salvação. A gente crê para ser salvo. Mas há uma coisa que para os que creem e estão salvos, se faz necessário. Procurai a santificação, sem a qual quem? Ninguém. O ladrão da cruz não teve tempo para se santificar. Mas ele creu. E no último instante, como que pelo fogo, foi salvo. Mas você e eu não estamos presos numa cruz por sermos ladrão, nem salteadores. Amém? Aquele ladrão da cruz teve contato com o Evangelho, com a pessoa do Senhor Jesus, no último dia da vida dele. E eu e você já estamos há um tempo andando na casa do Senhor. Se você não o conhece ainda, a partir de hoje vai andar. Então, a você e a mim, que recebemos o dom da fé para crer, agora o Senhor pediu, porque pediu para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Então, este questionamento continua valendo para mim e para você. Você quer fazer parte? Você quer estar em inteireza de vida, alinhado com o Senhor Jesus? Te deixa lavar. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Bom, qual foi a reação do Pedrão? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, já foi para outro, saiu do 8, foi para o 8.000. Não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então já me lava tudo. Disse-lhe Jesus: calma, Pedro. Aquele que está lavado, que conhece, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo estáis limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. No 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então o traidor não estava limpo, mas os demais estavam. Não basta crer, precisa passar diariamente pelo processo de ser lavado, pela palavra. Em João 1:1 e João 1:14, a palavra de Deus afirma que Jesus é o verbo, ele é a palavra. Você ouviu, nasceu fé dentro do seu coração para você crer e o aceitar, mas agora precisamos ir mais fundo, deixá-lo ser Senhor de nossas vidas. E isto se dá pela lavagem, pela confrontação com a sua palavra, num processo diário, isto é, de glória em glória. Israel saiu do Egito em um dia. Israel saiu da escravidão em um dia, mas levaram 40 anos, levou 40 anos para o Egito sair de dentro do coração de Israel. Você e eu nascemos de novo em um dia, numa experiência do novo nascimento, mas agora o Senhor quer agir de glória em glória, diariamente, nos confrontando com a sua palavra, lavando os nossos pés para sermos santos, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Para ter-se comunhão, intimidade, proximidade, há que se deixar lavar. Eu peço que os irmãos do louvor subam. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, estender a você que ainda não tomou uma decisão pessoal de convidar o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Você que até já ouviu falar dele. Você que sabe que ele foi ungido de Deus, que nasceu no ventre da Virgem Maria, que só fez o bem e que um dia, na cruz do Calvário,
derramou seu sangue inocente para salvar e para pagar o preço do teu e do meu pecado. Falo a você que nessa noite recebeu o toque do Espírito Santo, te convencendo de que você precisa verdadeiramente ter esse Senhor Jesus fazendo parte da tua vida. Você até tenta ser uma pessoa boa, mas só ser bom não basta. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus que está aqui presente nesse local, que te atraiu para cá e que te colocou sentado no nosso meio. Nós agradecemos a Deus pela tua vida. Mas o Espírito Santo, desde que você entrou por essas portas, estava falando contigo, estava mexendo com teu homem interior. Você estava sentindo uma coisa diferente. Você sabe que você precisa ter um relacionamento pessoal. Não por procuração. Não porque o teu pai é. Não porque a tua mãe é. Não porque o teu tio é. Não, você precisa. Isso é uma coisa individual. Cada alma paga pelo seu pecado. A alma que pecar, esta, não outra, esta, a que peca, morrerá. Jesus veio, como sendo Deus, veio e assumiu a forma de homem. Já que o pecado tinha entrado na raça através de um homem, Adão, foi através de Jesus, o plano de Deus, para que o pecado fosse anulado. Deus é santo, o homem pecador se separou, não tinha mais comunhão com Deus, mas Jesus veio para religar, para fazer esta ponte de novo, para através do seu sacrifício, me dar e te dar acesso de novo a Deus. O que você precisa, o que eu precisei um dia na minha vida, é reconhecer que eu era e sou pecador, que por mais boa vontade que eu tenha, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente ser bonzinho, não é suficiente, porque a salvação não é por obras, diz a palavra, mas é pelo sacrifício que Jesus fez. Um dia todos nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador e convidar a esse Jesus, que não está preso em nenhuma cruz, que não ficou retido pela morte. Não há ossos de Jesus, não há pedaços de Jesus, porque ele não ficou no sepulcro. No terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Eu falei com ele agora, e se você quiser, podemos falar com ele daqui a pouquinho, e ele vai nos ouvir, e vai nos atender, porque ele está vivo, e ele precisa viver na tua vida, no teu coração, para fazer a mudança, para fazer a transformação na tua vida. Eu peço para a igreja ficar de pé. Interceda em espírito, meu irmão. Há um momento de batalha espiritual agora. Podem apagar as luzes dali. Talvez você estava fugindo dessa confrontação. Talvez há algum tempo já você tenta fugir desse encontro face a face com Jesus. Talvez você tenha adiado isso. Talvez você tenha querido dar um tempo. Ainda não. Vou servir a Jesus mais tarde. Você, falo com você, em cuja porta Jesus Cristo de Nazaré bate. Falo com você, que sabe que Deus tem te chamado há tempo. Chegou o teu dia. Não adia mais. É hoje. É agora. Você que precisa, você que está convencido pelo Espírito de Deus, que precisa ter Jesus Cristo de Nazaré morando no teu coração, sendo o Senhor da tua vida. Eu abro a oportunidade.
diante de Deus, diante dos seus anjos, para você se decidir por esse Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você precisa se achegar a Deus, aceite Jesus agora. Eu te convido amorosamente, venha até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração por você, para Jesus entrar na tua vida e fazer a diferença. Não tenha vergonha. Não estou te chamando para pertencer a uma igreja, uma denominação. Estou te chamando para você entregar a tua vida para Jesus de Nazaré. Não perca a oportunidade.